E aí pessoal, aqui é o engenheiro Igor Neuberger e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise estrutural, certo? Nós temos este exercício em que vamos resolver e o nosso papel, o nosso objetivo aqui hoje é encontrar as reações de apoio. Esse é um exercício bem interessante porque ele é de certa forma complexo, né? Tem uma barra inclinada, então vai ter decomposição de forças, tem que trabalhar com seno, cosseno, tem uma carga aqui que não é retangular, né? Ela tem esse lado aqui com mais intensidade que esse aqui. Me fugiu o termo agora. Então, é isso, tá? Nós temos aqui um elemento de uma viga, certo? Que tem 7,2 metros aqui na horizontal e 3 metros na vertical, certo? Depois, ele tem, após 3,6 metros, uma carga pontual de 222,5 kN e depois de 3,6 metros, um apoio de segundo gênero, tá? E aqui eu tenho uma carga distribuída que nessa parte aqui a intensidade dela é 43,8 kN por metro e nessa parte aqui a intensidade dela é 29,2 kN por metro. É isso, tá? Então, aqui eu tenho o mesmo desenho, eu só fiz ele aqui na lousa, para que facilite aqui o nosso trabalho, né, de resolução. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar algumas cópias desse desenho, só para não ter que redesenhar toda vez, né? Criar algumas cópias para cá. Beleza. Primeira coisa que eu vou calcular aqui é saber qual que é o grau de estaticidade desta estrutura, tá? Para isso, eu preciso saber quantas reações de apoio eu terei. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, à esquerda, de ponto A, e esse ponto aqui à direita de ponto B. No meu ponto A, eu tenho um apoio de primeiro gênero. Então, imagina que eu tenho um carrinho, né, com essa rodinha, ele consegue se movimentar na horizontal, então eu não vou ter travamento aqui. A viga ela consegue fazer esse movimento a partir desse parafuso aqui, ó, que ele está fixo nesse ponto. Então eu também não tenho restrição de momento. O que eu não consigo é descer. Ela não permite descer porque tem o terreno aqui, tem o solo aqui embaixo. E ele não permite que essa estrutura desça ali. Então, como não há permissão desse movimento, eu terei uma reação aqui, que eu vou chamar de reação vertical em A, RVA. Então, eu tenho uma reação de apoio aqui. No outro lado, eu tenho um apoio de segundo gênero. Eu tenho também um parafuso aqui, que permite que esse elemento faça isso aqui, ó. Então, ele não restringe rotação, certo? Não restringe rotação. Mas ele vai restringir movimentação vertical. Então eu vou ter uma reação vertical em B. E ele também restringe deslocamento, translação horizontal. Ele não deixa de ter translação horizontal nem translação vertical. Então eu vou ter aqui uma outra reação que eu vou colocar aqui, reação horizontal em B. Então essas são as minhas reações de apoio, certo? Eu tenho 3 reações de apoio, portanto, e eu tenho 3 equações da estática, que é somatório das forças verticais tem que ser igual a zero, somatório das forças horizontais tem que ser igual a zero, e somatório de momentos fletores tem que ser igual a zero. Como eu tenho 3 equações e eu tenho 3 reações, ou seja, mesmo número de equações e incógnitas, essa estrutura ela é estaticamente determinada. Ou o que a gente chama é uma estrutura isostática. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. A gente sabe, então, a partir de agora, que essa estrutura ela é possível de ser calculada a partir dessas equações da estática. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com essa estrutura para simplificar ela de modo que a gente consiga aplicar as equações e consiga resolver
essas incógnitas aqui, que são nossas reações de apoio, certo? Vou só colocar elas, escrever elas aqui novamente. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa carga que está distribuída e transformar ela numa carga pontual. Esse vai ser meu primeiro desafio. Para eu fazer isso, eu tenho que saber qual que é o comprimento dessa barra. Porque, vejam, ela tem 7,2 metros na horizontal, 3 metros na vertical. Mas e o comprimento dela na diagonal, aqui, ó, nessa direção? Qual é o comprimento dela? É fácil da gente descobrir, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, isso forma um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo reto bem aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E se eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, vou colocar aqui tracejado, ó, esse pedaço aqui, ó, forma um triângulo retângulo com ângulo reto aqui, eu consigo aplicar Pitágoras. E aplicando Pitágoras, eu consigo saber então qual que é o valor dessa hipotenusa. Então, vamos lá. Deixa eu apagar essa linha aqui, ó. Colocar a projeção dela certinha aqui no apoio. Daqui até aqui, pensando que aqui está mais ou menos no centro de giro aqui. Então vamos lá, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Então um cateto é 3 ao quadrado, o outro cateto é 7,2 ao quadrado. Logo, essa hipotenusa vai ser a raiz. O quadrado está para o lado, passa para cá como raiz. 3 ao quadrado é 9. E 7,2 ao quadrado, quanto que dá isso? 51,84. A partir disso, então, essa hipotenusa vai ser 51,84 mais 9, dá 61. Raiz de 61 dá 7,8 metros. Então essa é a intensidade. A intensidade não, esse é o comprimento dessa barra inclinada, 7,8 metros. Agora, o que eu posso fazer também? Eu tenho que saber qual que é a inclinação dessa barra, qual que é o ângulo dela. Então, tendo agora o valor da hipotenusa e dos catetos, eu posso descobrir esse ângulo de várias formas, né? Com o seno, com a tangente, com o cosseno. Eu vou fazer aqui, ó, com a tangente. Encontrar o valor desse ângulo alfa. Eu sei que tangente, agora que eu já usei isso aqui, né? Eu posso apagar. Eu sei que tangente vale coca, que é cateto oposto por cateto adjacente. Então a tangente de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Qual que é meu cateto oposto a esse ângulo alfa? O cateto oposto a esse ângulo alfa é esse valor desse comprimento que está aqui, ó. Que é o quê? 3 metros, certo? Então, eu tenho 3 metros de cateto oposto. Qual que é o valor do cateto adjacente ao ângulo? É 7,2 metros. Então, 3 por 7,2. Isso aqui dá quanto? 3 sobre 7,2 dá 0,4166. Isso é a tangente de alfa, que vale isso aqui. Se eu fazer, então, a arctangente, eu posso isolar o ângulo alfa. É igual ao arctangente de 0,4166. Tem que cuidar para a calculadora estar em deg e não em radianos, né? E vou calcular, então, a arctangente da 0,4166. O arctangente, não sei se vai dar para ver, mas é o tangente a menos 1 na calculadora, tá? Me deu um ângulo de 22,61 graus. Eu gosto de trabalhar com graus, porque agora que a gente já sabe qual que é o valor dele, a gente pode trabalhar com seno, cosseno, qualquer coisa, né? Então, 22,7 graus. 7 não, 0,6. 22,6 graus. Ok. Encontrei o ângulo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa carga que está distribuída ali e eu vou transformar ela em uma carga pontual.
Como que eu vou fazer isso, né? Veja, eu peguei só uma cópia aqui para não ficar muito bagunçado. Aqui em cima tem 43,8. E aqui na parte de cá tem 29,2. Se essa carga ela tem essas intensidades diferentes, né? Eu tenho que dar um jeito de decompor essa carga. Como que eu faço isso? Eu posso transformar essa carga em uma carga retangular, que vai pegar só os 29,2 aqui, ó. Imaginando que aqui vai ter 29,2. Aqui é onde eu terminei a linha verde. E uma carga triangular que começa em 0 aqui e vai até 43,8. Só que ela vai até 43,8 partindo de 29,2. Ou seja, só para facilitar o entendimento aqui, ó. Deixa eu pegar esse 29,2 e trazer ele para cá. Esse 29,2, ele representa esse trechinho aqui, ó. Tá? Esse outro trecho aqui vai ser quanto? Lembrando que o trecho total valia quanto? 43,8. Então, eu tinha 43,8, eu peguei e transformei numa equivalente retangular, que vai ser 29,2 de fora a fora. Quanto que sobrou? Sobrou 43,8 menos 29,2. Sobrou 14,6. Então, 14,6. O mesmo raciocínio eu faço para esse lado. Esse lado aqui tinha 29,2. Quanto que sobrou para cima? Nada, né? Sobrou zero. Sobrou zero aqui. Então, eu vou ter agora uma carga retangular de 29,2 de fora a fora e uma carga triangular que começa em 0 e vai até 14,6. Só isso, tá? Eu já tenho vídeos anteriores que explicam certinho como decompõe essa carga. De modo geral, eu vou precisar aqui desse comprimento dessa barra, que a gente acabou de calcular com a hipotenusa ali, com Pitágoras, que vale 7,8 metros. E agora eu vou calcular qual é a resultante que é equivalente a essa carga retangular de 29,2. Nesse primeiro momento eu estou pegando só essa parte de cá, ó. Só essa parte de 29,2, beleza? No primeiro momento é só essa parte. A resultante de uma carga triangular é uma carga pontual que é colocada exatamente no meio da distância. Então, se eu tinha 7,8 ali, agora eu vou ter 7,8 sobre 2, que dá quanto? 7,8 sobre 2, eu vou ter 3,9 a partir do apoio, tá? Qual que é a intensidade dessa carga? Vai ser a área desse retângulo. A área do retângulo não é base vezes altura? Qual que é a minha base? Minha base vale 7,8. Qual que é a altura desse retângulo? Vale 29,2. Então vai ser 7,8 vezes 29,2, que dá 227,76 quilonewtons. Então, essa é a parte da carga retangular. E agora, a carga triangular, como é que faz? A resultante da carga triangular, que é equivalente a ela, é aplicado a 1/3 do maior lado. 1/3 da maior intensidade. No caso que eu tenho 14,6 e 0. Ela é aplicada a 1/3. Quanto vale 1/3 de 7,8? 7,8 sobre 3 vale 2,6 metros.
está tudo em metro, né? Ela é aplicada em 2,6. E qual que é a intensidade dessa força? A intensidade dessa força é igual à área desse triângulo. A área desse triângulo aqui. Como que calcula a área do triângulo? A área do triângulo vale base vezes a altura dividido por 2. Qual que é a base do triângulo? É 7,8, que é o comprimento total. Qual é a altura do triângulo? 14,6. Dividido por 2. Então vamos lá. 7,8 vezes 14,6 dividido por 2 vale 56,94 quilonewtons. Então essa é a intensidade dessa força pontual, 56,94 quilonewtons. Agora que eu sei qual é a intensidade e aonde essas cargas pontuais estão localizadas, eu posso voltar para a minha estrutura completa, apagar a carga distribuída e colocar apenas a carga pontual equivalente. Vou criar uma cópia dessa parte aqui. Não, criar cópia dessa aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Que já está com as reações lá e tudo. Então vou duplicar, trazer essa para cá. Agora, como eu já sei as cargas pontuais, eu posso apagar a carga distribuída. Essas informações aqui do comprimento e tal, o ângulo ainda é importante para mim. Essa parte aqui eu posso apagar também. E eu posso simplesmente colocar minhas cargas pontuais aqui. Então eu vou ter 227,76 exatamente no meio. 227,76. 227,76 quilonewtons. Que está exatamente no meio, né? Então ela está inclinadinha assim, ó. Qual é a distância? 3,9 metros. E a carga triangular virou 56,94. Vou colocar menorzinho aqui. 56,94 quilonewtons a uma distância de... Vou ter que tirar essas cotas aqui, tá ficando muito poluído. Vou botar um pouco mais para cá. A uma distância de 2,6 metros. 2,6 metros. Perfeito. Então, agora eu consigo calcular as coisas que me interessam. Deixa eu dar uma limpada nesse desenho aqui. Dar uma limpada aqui para não ficar muito confuso. Já não é muito facinho, né? Então a gente tem que simplificar as coisas. Agora eu posso aplicar qualquer uma das três equações lá da estática, tá? Somatória de momentos, de forças e tal. Imaginem que eu vou fazer aqui, ó, somatória de momentos no meu ponto A. Por exemplo aqui, ó, se eu fizer o somatório de momentos em A. Não é uma decisão muito inteligente, por quê?
Porque eu vou zerar o RVA, certo? O RVA, a distância até o ponto é zero, então não tenho o RVA. Mas eu tenho duas incógnitas ainda, ó, o RVB e o RHB, que entrariam nessa soma de momentos. Então isso não é muito inteligente de ser feito porque não resolve nada. Por outro lado, se eu fizer o somatório de momentos em B, nesse ponto, essa incógnita ela é isolada, ela é tirada fora, porque ela não tem distância até o ponto B, e momento é força vezes distância. E essa aqui também é isolada. Somatório de momentos em B é uma coisa inteligente de se fazer, porque eu fico com uma incógnita apenas. Certo? No entanto, se eu vou ter essa incógnita aqui, ó, e eu estou fazendo somatório de momentos em B, eu tenho que saber qual é a distância dessas cargas que estão inclinadas até o ponto B, para eu poder fazer a somatória de momentos. Então imagina que eu tenho aqui, ó, nessa parte que está reta, né, essa parte de cada estrutura, tudo bem, eu tenho 3.6 mais 3.6, eu sei que eu tenho 7.2 aqui. Mas qual é a distância daqui, ó, onde está aplicada a carga de 227 até aqui? Não sei, né? E qual que é essa distância aqui, ó? Daqui, onde está aplicada a carga de 56 até aqui? Não sei também. Eu preciso descobrir quais distâncias são essas, tá? Tem um jeito muito fácil de fazer isso. Se a gente já sabe o ângulo de 22,6 graus, eu consigo saber qual é essa distância a partir do cosseno, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. Imagina que aqui eu tenho um triângulozão. Bem aqui onde está aplicada a carga, eu posso subdividir num triângulozinho menor. Tanto esse triângulozinho menor que está aqui dentro, quanto esse triângulozão grandão que engloba essa outra parte aqui junto, eles têm o mesmo ângulo de 22,6. E se eu pegar aqui nesse ponto, a mesma coisa. Eu crio um outro triângulo, um triângulozinho pequeno, um triângulozinho um pouquinho maior e um triângulozão que engloba o todo, tá? Então eu tenho três triângulos com o mesmo ângulo. Como que eu descubro então qual que é essa medida aqui, ó, daqui até aqui? Lembrando que eu tenho a hipotenusa. Eu sei qual que é a distância inclinada aqui, ó, que é 2,6. Eu sei essa distância e eu sei o ângulo. Então, das relações trigonométricas que a gente conhece, qual é a que usa a hipotenusa e o ângulo e ela fornece para a gente o cateto adjacente a um ângulo? É o cosseno. Lembra que o cosseno é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Consequentemente, o valor do cateto adjacente, se eu isolar isso aqui, ó, cateto adjacente é igual a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. E esses valores eu tenho. Então vamos aplicar lá, ó. Cateto adjacente do primeiro triângulo, que é esse bem pequenininho, vai ser a hipotenusa, que é 2,6, vezes o cosseno do ângulo de 22,6 metros. 22,6 graus. Cosseno de 22,6 vale 0,92 vezes 2,6, 2,4 metros. Então eu já sei que essa distância aqui, ó, vou ter que colocar a cota aqui embaixo. Eu já sei que essa distância, vou colocar a cota aqui, ó, daqui até o triângulozinho pequeno, que foi só esse cateto adjacente aqui que a gente calculou agora, vale 2,4 metros. Show! E o cateto maior agora, que pega essa parte aqui, ó. Eu aplico a mesma conta, né? A mesma lógica. Então vamos lá, ó. Cateto adjacente é igual a hipotenusa. A hipotenusa desse cateto maior agora vai ser 3,9 vezes o cosseno
de 22,6. Cosseno de 22,6 vezes 3,9, 3,6 metros. 3,6 metros é a distância total, daqui até aqui. Se eu já tinha 2,4, então esse trechinho aqui, ó, vai ter 1,2 metros. E se eu tinha 7,2 no todo, e agora eu vou ter 2,4 mais 1,2 nessa parte aqui, que dão 3,6, me sobra para esse lado de cá também 3,6 metros. Feito? Então, a partir disso, eu consigo calcular o somatório de momentos com essas forças que estão na vertical e a distância da horizontal. Agora eu tenho que aplicar exatamente o mesmo raciocínio para essa parte de cá, ó, que vai vir. Deixa eu apagar essa cota grandona aqui. Qualquer coisa a gente pega ela no outro desenho. Eu tenho que aplicar esse mesmo raciocínio para essa parte de cá, ó. Eu sei que aqui, no todo, eu tenho 3 metros que estão desse lado. Mas quanto eu tenho do apoio até a primeira carga? Que seria essa distância aqui, ó. Que altura é essa? Eu tenho que descobrir. Que altura é essa? Vou ter que descobrir, certo? Aqui a gente tem as mesmas informações que antes. Vou apagar aqui para não ficar poluído. Que são o ângulo e a hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica que usa o ângulo e a hipotenusa e nos fornece um cateto oposto ao ângulo? É o seno, certo? É o seno. Seno de um determinado ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu posso isolar então que o cateto oposto é igual à hipotenusa vezes o seno de um determinado ângulo. Então vamos lá. Qual que é o primeiro cateto oposto que vale essa distância aqui, ó? Ele vale. Qual que é o valor da hipotenusa? 2,6. Então ele vale 2,6 vezes o seno de 22,6 graus. Logo, esse cateto oposto vale seno de 22,6 vezes 2,6 vale 1 metro. Exatamente 1 metro é esse valor aqui. Agora vamos para o cateto maior, né? Que pega esse triângulo aqui, ó. Essa parte. A hipotenusa vale 3,9 vezes o seno de 22,6, que vai dar 1,5, né? Pela proporção dá pra gente saber que é 1,5. 1,5 metros. 1,5 metros é o todo, tá? Mas eu já sei que até aqui, ó, já valia 1 metro. Então me sobra meio metro na parte de cima ali. Beleza? Então aqui eu vou ter 0,5 metros. Se eu tinha 3 metros no total, me sobrou aqui 1,5 metros também. Beleza? Um metro, meio metro, 1,5 metro. Agora, finalmente, nós podemos resolver isso aqui e aplicar o somatório de momentos no ponto B para encontrar essa reação vertical em A. Tá? Então,
Então vamos lá. Somatório de momentos no ponto B tem que ser igual a zero. Lembrando da convenção de sinais. Momento sempre é positivo se gira a estrutura no sentido anti-horário. Força horizontal é positiva para a direita. Força vertical é positiva para cima. Essa é a nossa convenção de sinais. Beleza? Então vamos lá. A minha estrutura está, digamos, fixa no ponto B. E a minha força RVA, ó, ela está aplicando aqui para cima. E ela está fixa no ponto B aqui, ó. Fixa não, né? Ela permite giro. Mas eu estou analisando a partir do ponto B. Se eu aplico essa força aqui, ó, ela está girando no sentido horário. Se ela gira no sentido horário, então esse sinal vai ser negativo. Então, somatório de momentos em B vai ser igual a menos RVA. Qual é a distância da força RVA até meu ponto B? Lembrando que a distância é sempre perpendicular à força. Se a força age na vertical, a distância é horizontal. Se a força age na horizontal, a distância é na vertical. Se a força age inclinada, a distância é inclinada também, tá? Então, essa distância horizontal aqui vale simplesmente 7,2 metros mais 3,6 mais 3,6. Isso dá 14,4 metros. 14,4. Então, a próxima força que a gente tem aqui são essas forças que estão inclinadas. A força inclinada, ela precisa ser decomposta, certo? Então, essa força de 56,94, ela vai ser decomposta numa componente vertical e numa componente horizontal, certo? A mesma coisa essa de 227, ela vai ser decomposta numa parte vertical e numa parte horizontal. A grande questão aqui, agora, é a gente saber como decompor essas forças, beleza? Então, vou pegar essa primeira aqui, ó. Vou pegar esse pontinho, vou transferir esse ângulo de 22,6 para cá. 22,6 graus. É o mesmo ângulo que está aqui embaixo, certo? Então, o que a gente tem que pensar? Aqui, ó, entre essa parte vertical da força, essa parte vertical e a minha horizontal, eu tenho um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Se até essa barra inclinada eu tenho 22,6, quanto que eu vou ter depois? Certo? Que seria aqui. Seria 90 menos 22,6, que dá 67,4 graus. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa parte aqui, 67,4 graus. Seguindo a mesma lógica, aqui eu terei 22,6 graus, certo? Porque se daqui até aqui eu tenho um ângulo reto que vale 90 e eu tinha 67,4, quanto falta para completar os 90? São os próprios 22,6. Então, agora a gente já sabe qual é o ângulo entre a força e a componente vertical. Se eu sei qual é o ângulo entre a força e a componente vertical, mesma lógica aqui, ó. Qual que é esse ângulo entre a força e o componente horizontal? Vai ser 67,4. Então, aqui, como a inclinação é a mesma, certo? Eu posso trazer o mesmo para essas duas aqui, ó. Aqui eu tenho 22,6 e aqui eu tenho 67,4 graus. Isso é o que eu preciso de informação, tá? Essa parte aqui eu posso até apagar, isso aqui eu trouxe para cá só para facilitar a visualização. Por quê?
Porque a componente vertical, por exemplo, dessa força de 227,76, ela vai ser simplesmente 227,76 vezes o seno ou o cosseno de um determinado ângulo. E aqui entra um macete. Essa componente vertical aqui, ó, amarelinha, ela está com que ângulo? Qual o ângulo está entre esta força e a força principal que eu quero decompor? Ela está com o ângulo de 22,6. O ângulo, eu estou destacando com o ângulo, vem de cosseno. Então aqui vai ser cosseno de 22,6 graus. Já a parte horizontal aqui, ó, ela está com o ângulo de 22,6 ou ela está sem o ângulo de 22,6? Ela está sem o ângulo de 22,6. Então essa parte aqui, ó, vou trazer para cá só para ficar mais fácil de escrever. Ela seria 227,76 vezes seno de 22,6. Porque ela está sem o ângulo de 22,6. Ou poderia ser também 227,76 vezes o cosseno do ângulo que ela está com ela, que é 67,4. Esses dois resultados aqui, ó, dá exatamente a mesma coisa, certo? Então a gente pode usar o seno ou o cosseno. Nesse caso aqui, como eu conheço os dois ângulos, eu vou usar o cosseno em todos os casos, tá? Então eu vou usar às vezes o cosseno de 22,6 e às vezes o cosseno de 67,4. A depender se eu quero a força vertical ou horizontal. Então vamos lá. Vou começar com as forças horizontais. Então ela vai ter 56,94 e ela vai ser positiva ou negativa? Veja, ó, ela está agindo aqui. O meu ponto fixo é o meu ponto B. Então, vou imaginar que eu tenho minha barrinha inclinada. Ó. Meu ponto aqui que eu estou analisando é o ponto B, certo? Em que ela pode girar. E eu tenho uma força agindo na horizontal. Isso aqui vai gerar a minha estrutura no sentido horário ou anti-horário? Ele gira a estrutura no sentido anti-horário. Se ela gira no sentido anti-horário, o resultado ali, o sinal vai ser positivo, certo? Por conta da notação. A mesma coisa essa outra força horizontal, também vai girar no anti-horário, também vai ser positivo. Então, vou colocar mais. Minha força de 56,94 vezes o cosseno, qual é o ângulo? De 67,4, que ela está com o ângulo de 67,4. E qual é a distância? Lembrando que se a força é horizontal, a distância é vertical. Então é a distância desta força, que a linha ficou meio inclinada, né? Mas até o ponto que eu estou analisando, esta distância aqui, ó. Que vai ser de meio mais 1,5, vão ser 2 metros. Então isso aqui vai ficar vezes 2. Vezes 2. Mais, agora eu vou colocar outra parte a outra força horizontal. 227,76 vezes o cosseno do mesmo ângulo, que é 67,4. Qual que é a distância? Essa distância aqui, ó, daqui até onde está aplicada a minha força, certo? É a distância de 1,5. Cosseno de 67,4 porque ele está com o ângulo de 67,4 na horizontal. Vezes 1,5. Agora vamos para a parte vertical.
A parte vertical aqui, ó, dessa força menor, ela tende a girar minha estrutura no sentido horário ou anti-horário? Veja, se esse é meu ponto fixo, a minha força na vertical gira a minha estrutura no sentido anti-horário. Ele vai tender a fazer esse giro aqui na minha estrutura, passando pelo ponto fixo ali. Então, se é anti-horário, é positivo. Então, eu vou ter mais 56,94 cosseno de 22,6. Mais 56,94 vezes cosseno de 22,6 graus. É isso mesmo? É isso mesmo. E agora esta outra parte aqui, ó, vertical também gira a estrutura no sentido anti-horário, certo? Então também vai ser positivo. Mais 227,76 cosseno de 22,6. Mais 227,76 cosseno de 22,6. Qual que é a distância? Ah, eu esqueci da distância aqui, né? Pelo amor. Então essa distância aqui vai ser... Vou voltar para essa primeira que eu havia esquecido a distância. Do ponto de ação da força até o meu ponto de análise. Se a força é vertical, a distância é horizontal. Terei 7,2 mais 3,6 mais 3,6. Isso dá 14,4. Então aqui, 14,4. E essa outra aqui, da distância aqui até aqui, terei 3,6 mais 3,6 mais 3,6. Isso dá 10,8. 14,4. Isso aqui dá 10,8. É isso, né? Exato, 10,8. Mas essa força aqui, ó, ela também tende a gerar a minha estrutura nesse sentido, a partir desse ponto fixo. Então, é positivo 222,5 vezes 3,6, que é essa distância aqui, ó. 222,5 vezes 3,6. Isso vai me dar, vou fazer a conta aqui em vermelho, menos 14,4 reação vertical em A, mais 56,94 cosseno de 67,4 vezes 2, mais 43,76, mais 227,76, cosseno de 67,4 vezes 1,5, 131,29, mais 56,94 cosseno de 22,6 vezes 14,4, 757, que eu já arredondei, tá? Mais 227,76 cosseno de 22,6 vezes 10,8, 2.271, mais 222,5 vezes 3,6, 801. Isso aqui tem que ser igual a zero. Resolvendo isso aqui, menos 14,4 RVA, mais 43,76, mais 131,29, mais 757, mais 2.271, mais 801, 4.004,05. Tem que ser igual a zero.
isolando a reação vertical em A, vai ser igual a menos, passo para cá negativo, né? 4.004.05, dividido por 14.4, negativo também. Menos com menos dá mais. Isso aqui vai me dar 278 kilonewtons. Essa é a minha reação vertical em A. Deixa eu criar uma cópia agora desse modelo. Vou fazer o seguinte, deixa eu pegar essa primeira aqui, ó. Com isso, eu posso já colocar o valor da minha reação vertical em A de 278. Como o sinal está positivo, significa que a gente acertou o sentido dessa seta aqui. Então, 278 kilonewtons. Beleza. Agora, o que a gente pode fazer? Agora, a gente já pode partir para o somatório das forças verticais. Vou colocar aqui um pouquinho para o lado. O somatório das forças verticais tem que ser igual a zero. Nossa segunda equação de equilíbrio. O somatório das forças verticais tem que ser igual a zero. Por quê? Porque agora eu já sei o valor dessa força RVA. E ela está para cima. Se ela está para cima, ela é positiva. Acho que eu acabei apagando sem querer a notação. Anti-horário é positivo, para cima é positivo, para a direita é positivo. Certo? Essa é a nossa notação de sinais. Então, se ela está para cima é mais RVA. A RVA vale 278, então eu terei mais 278, mais ou menos, não sei na verdade. Qual que é a próxima força? Próxima força, vertical, né? É essa aqui, ó, certo? E ela está para baixo, então ela é negativa. Então ela vai ser menos 56,94 cosseno de 22,6, que ela está com o ângulo de 22,6. Então, menos 56,94 cosseno de 22,6 graus. Exato. E essa outra aqui, ó, também está para baixo, também é negativo. Então, menos 227,76 cosseno de 22,6. Menos 227,76 cosseno de 22,6. Deixa eu colocar aqui para não... Menos. Qual que é a próxima força que aparece? 222,5. Menos 222,5. Mais reação vertical em B, isso aqui tem que ser igual a zero. Veja que eu coloquei todas as forças verticais. RVA, RVB, 222,5 e a componente vertical de cada uma das forças inclinadas. Então, isso aqui vai me dar 278 mais, não, menos 56,94 cosseno de 22,6 menos 227,76 cosseno de 22,6 menos 222,5 me deu menos 207. Então, reação vertical em B menos 207,33 é igual a zero. Logo, a reação vertical em B é igual a 207,33 kN. E com isso eu posso colocar 227,33 aqui. Deu positivo significa que o sinal está correto. Agora só falta a força horizontal. Vou fazer a mesma coisa, só que com o somatório de forças horizontais, agora tem que ser igual a zero.
Passar isso para cá. Somatório das forças horizontais tem que ser igual a zero. Qual que é a primeira força horizontal que eu tenho? É essa aqui, ó, certo? Que é 56,94 cosseno, que está com o ângulo de 67,4. Positivo ou negativo? Positivo, porque está apontando para a direita, certo? Então é mais. Mais 227,76 cosseno de 67,4. Mais 227,76 cosseno de 67,4. Isso aí. Essa aqui não tem horizontal, mais RHB, mais a reação horizontal em B, isso aqui tem que ser igual a zero. Quanto que vai dar isso aqui? 56,94 cosseno de 67,4 mais 227,76 cosseno de 67,4 me deu 109,4 mais reação horizontal em B é igual a zero. Isolando isso aqui, reação horizontal em B é igual a menos 109,4 kN. Isso significa, por ter dado sinal negativo, que a direção da força que a gente tinha escolhido inicialmente está equivocada. Então eu tenho que trocar a direção da força e colocar a reação. Ela não está apontada aqui para a direita, e sim para a esquerda. Ela está assim, certo? E o valor dela, como eu já troquei a direção, eu posso manter o valor positivo, 109,40 kN. Deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Força horizontal deu exatamente isso, 109,4. As outras duas deu uma pequena diferença. Deu 220, nosso deu 227. E 270, nosso deu 278. 3,6 vezes 3 mais 1,2 dá 12. Acho que eu já sei onde está o erro. Então essa força aqui, ó, é vezes 12. E por alguma razão, eu coloquei aqui, cadê? Vezes 14,4. Isso aqui é vezes 12. Deixa eu ver que diferença que vai dar isso aqui. 56. E aqui a resposta dá 269,3 kN. 269,3, esse é o valor exato. Eu havia contado a cota errada, felizmente. 269,3. E aqui, ó, nas forças verticais, ao invés do 278 que a gente tinha inicialmente, a gente vai ter aqui os 269,3. Então aqui 269,3. Resolvendo isso aqui, ó, 269,3 menos 56,94 cosseno de 22,6 menos 227,76 cosseno de 22,6 menos 222,5 me dá menos 216. Menos 216. Passo isso aqui para o outro lado, eu fico com 216 positivo.
Então agora sim a gente tem os valores exatos. 216. Você vê que um errinho de nada, por isso tem que ter muita atenção. Um errinho de nada compromete o nosso exercício inteiro, que a gente demora 1 hora para fazer, né? 216. Aqui. (216 kilonewtons). E aqui não é 278, é 269,3, né? Isso aí. Agora sim, está correto nosso exercício. Desculpa o equívoco aí, mas é isso, beleza? Então, esse é um exercício bem complexo, né? Ele envolve inúmeros conceitos. É um exercício longo. E a solução dele é basicamente essa, beleza? Se você gostou, se você conseguiu aprender alguma coisa aí, deixa o like, comenta e compartilha também nos grupos aí dos seus amigos da faculdade e tudo mais, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo que é gratuito e eu imagino que seja de qualidade, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima.